E isso pode te surpreender. As Cataratas Vitória oferecem aventuras emocionantes. Localizadas entre a Zâmbia e o Zimbábue, as Cataratas Vitória não são apenas uma maravilha natural deslumbrante, mas também um paraíso para os amantes de adrenalina. As cataratas apresentam paisagens de tirar o fôlego, incluindo pontes icônicas que oferecem uma vista perfeita da água em cascata. Uma das experiências mais emocionantes é nadar na Piscina do Diabo, uma piscina natural infinita, bem na borda das cataratas. Para quem busca uma conexão mais profunda com a natureza, safaris fluviais permitem explorar a rica vida selvagem do rio Zambeze, onde é possível avistar hipopótamos, crocodilos e uma variedade de aves. Quer ainda mais emoção? O rafting nas águas brancas do Zambeze é imperdível, pois você navegará por corredeiras desafiadoras que vão te deixar empolgado. E se você procura uma vista de cima, os voos de helicóptero sobre as cataratas oferecem uma perspectiva inesquecível, mostrando a imensa beleza e poder da água abaixo. Então, qual aventura você escolherá nas Cataratas Vitória? Você sabia que os filhotes chegam ao mundo indefesos? Quando nascem, os filhotes são cegos, surdos e sem dentes. Nos primeiros dias, eles dependem totalmente de suas mães para calor e alimentação. E esses momentos são dedicados à sobrevivência. Imagine pequenos bolinhos se contorcendo, dependendo da mamãe para tudo. Com o tempo, ocorrem mudanças incríveis. Gradualmente, seus olhos começam a se abrir, permitindo que vejam o mundo pela primeira vez. Suas orelhas também começam a funcionar, permitindo que ouçam sons e reconheçam seus irmãos. Por volta dessa época, os dentes começam a aparecer, preparando-os para aventuras de mastigação e exploração. Com 3 semanas, esses peludinhos estão prontos para iniciar o caminho rumo à independência. Essa fase emocionante é apenas o começo, quando se tornam companheiros brincalhões que todos nós amamos. Saber o quanto eles são vulneráveis no início nos ajuda a valorizar o vínculo que desenvolvem com as famílias ao crescerem em animais de estimação enérgicos e amorosos. Não é incrível como eles mudam em apenas algumas semanas? Você pode se surpreender. O colar de diamantes da Lady Gaga, avaliado em impressionantes 30 milhões de dólares, essa joia magnífica é o acessório mais caro da história do Oscar. Foi usado na cerimônia de premiação em 2019 e possui um incrível diamante amarelo de 128,54 quilates. Mas não é apenas um diamante, ele tem uma rica história. Descoberto pela primeira vez na África do Sul em 1877, o diamante Tiffany encantou muitos ao longo dos anos, especialmente quando Audrey Hepburn o usou em icônicas fotos promocionais do seu filme Bonequinha de Luxo. A cor vibrante e o tamanho impressionante do colar o tornaram um símbolo de luxo e elegância. Usar uma joia tão extraordinária no Oscar não só destacou o estilo único da Lady Gaga, mas também chamou a atenção para a fascinante história dessa peça. Com uma linhagem que se estende por mais de um século e inclui a aristocracia de Hollywood, não é surpresa que esse acessório tenha sido tema de conversa no tapete vermelho. Você consegue imaginar como é usar algo tão valioso? Você sabia que na Califórnia protegem os respingos nas poças? Essa lei única lembra como é importante para as crianças brincarem. No estado dourado, as regras proíbem os adultos de atrapalharem as crianças que pulam nas poças e se molham. Ao apoiar esse espírito brincalhão, a lei incentiva as crianças a aproveitarem ao máximo as alegrias da infância. Ela reconhece que brincar não é só divertido, mas também essencial para o desenvolvimento saudável. Os respingos nas poças podem estimular a criatividade e as habilidades sociais, enquanto as crianças interagem com o mundo ao seu redor e com seus colegas. Esse simples ato de aproveitar a natureza também conecta as crianças com o ambiente em que vivem. Em vez de interromper os momentos felizes, a Califórnia os apoia, permitindo que as crianças criem memórias cheias de risos e alegria. Não é maravilhoso ver uma lei que coloca a felicidade e a liberdade da infância em primeiro lugar? Imagine os sorrisos das crianças se divertindo em um dia chuvoso. E se eu disser que os coletores de sanguessugas são heróis? Na Europa medieval, os coletores de sanguessugas faziam um trabalho único e perigoso, coletando sanguessugas medicinais de pântanos e lagoas. Essas pequenas criaturas eram muito procuradas por médicos e farmacêuticos, que acreditavam que podiam curar várias doenças, restaurando o equilíbrio do corpo. Para pegar as sanguessugas, os coletores esperavam pacientemente na água, permitindo que as sanguessugas se fixassem em sua pele, ou usavam animais como isca. Embora essa prática fosse arriscada,
pois podia levar a grandes perdas de sangue e infecções. Os coletores de sanguessugas ajudavam a fornecer aos médicos as ferramentas necessárias. Ao extrair o que era considerado sangue ruim, essas sanguessugas desempenhavam um papel importante na medicina medieval. Então, da próxima vez que você ouvir sobre sanguessugas, pense naqueles corajosos coletores que arriscaram tudo pela saúde. Você já se perguntou por que não há McDonald's em Toronto? Esta vibrante capital da Albânia se destaca entre as capitais europeias pela ausência desse famoso fast food. Junto com o Vaticano, que também não tem McDonald's, Toronto oferece uma experiência gastronômica única, diferente da maioria das cidades. Imagine-se caminhando pelas ruas de Toronto, saboreando iguarias locais, a tradicional culinária albanesa e charmosos cafés, em vez de hambúrgueres e batatas fritas. Muitos moradores e turistas valorizam essa ausência, vendo-a como uma oportunidade de mergulhar mais na cultura local autêntica. Você encontrará pratos apetitosos como burex, pastéis folhados com queijo ou carne, que contam a história rica do patrimônio culinário da cidade. Portanto, da próxima vez que você visitar, não se esqueça de aproveitar os sabores únicos de Toronto, em vez de depender das famosas redes de fast food. Hollywood realmente protege a idade dos atores? Na Califórnia foi aprovado um novo lei que permite aos atores pedirem a remoção de sua idade ou data de nascimento de bancos de dados de entretenimento, como o IMDb. Essa iniciativa combate a discriminação etária, comum na indústria do entretenimento. Muitos talentos enfrentam preconceito por causa da idade, o que limita suas chances de conseguir papéis em filmes e programas de TV. Ao permitir que os atores escondam informações pessoais, a lei busca criar condições iguais, onde o talento é mais importante que a idade. Esse passo é especialmente relevante para atores mais velhos, que muitas vezes têm dificuldade em encontrar papéis à medida que envelhecem. É um avanço significativo para criar um ambiente mais inclusivo e justo em Hollywood, onde habilidades e criatividade podem se destacar sem a pressão dos números. Será que essa lei pode servir de exemplo para outras indústrias que enfrentam problemas semelhantes? Um fato interessante sobre trailers transformáveis. Imagine um trailer que pode se expandir em apenas alguns segundos, aumentando seu espaço interno em até 70%. Esse design inovador inclui tudo o que você precisa para uma viagem confortável, uma cozinha para preparar refeições, um terraço aconchegante para relaxar ao ar livre e até um quarto para uma boa noite de sono. Perfeitos para viagens longas, esses trailers mudam nossa visão sobre viajar. Com tamanhos compactos, eles se transformam facilmente em casas móveis, tornando-se ideais para famílias e amantes de aventuras. Eles atendem às necessidades do estilo de vida moderno, combinando conforto e estilo, sem abrir mão do bem-estar. Seja explorando parques nacionais ou passando o fim de semana na praia, esses trailers transformáveis permitem levar tudo o que você precisa e aproveitar a vida sem complicações. Com o aumento do número de pessoas em busca de aventuras ao ar livre, esse design inteligente certamente atrairá aqueles que buscam uma nova forma de sentir a liberdade da estrada. Você já pensou em viver em uma casa móvel assim? Você sabia que as vozes de GPS geraram debates culturais? No final dos anos 1990, a BMW enfrentou um problema inesperado. Muitos motoristas homens na Alemanha não queriam seguir as instruções de GPS com vozes femininas. Isso resultou em um grande retrocesso nas suas tecnologias de navegação e revelou preconceitos sociais mais profundos. Alguns homens se sentiam desconfortáveis ao receber orientações de uma voz feminina, levantando questões sobre a percepção de gênero e tecnologia. Esse incidente não apenas destacou preferências, mas também mostrou como as crenças culturais podem influenciar o uso de tecnologias modernas. Como resultado, a BMW e outras empresas de tecnologia começaram a revisar seus sistemas de navegação, levando ao surgimento de várias opções de vozes. Essa mudança visou atender aos interesses de todos os motoristas, independentemente do gênero, e abriu discussões sobre como os preconceitos podem afetar a adoção de tecnologias, o que isso significa para as inovações futuras. Você pode se surpreender. A livraria mais antiga do mundo. Fundada em 1732, a Livraria Bertrand, em Lisboa, entrou para o Guinness World Records como a livraria em funcionamento mais antiga do mundo. Este cantinho aconchegante não é apenas uma loja, é uma parte vibrante da cultura e história portuguesa.
Com suas prateleiras encantadoras, cheias de livros, atraiu muitos escritores famosos ao longo dos anos, incluindo poetas renomados como Fernando Pessoa e autores conhecidos como Eça de Queiroz. Imagine-se passeando pelos mesmos corredores que inspiraram grandes mentes e onde inúmeras histórias foram compartilhadas. A Livraria Bertrand é mais do que uma livraria. É um museu vivo da literatura que vale a pena visitar para amantes de livros e curiosos viajantes. Então, se você algum dia estiver em Lisboa, por que não dar uma passada e aproveitar a magia literária deste tesouro histórico? Por que os icebergs têm tantas cores? Os icebergs não são apenas grandes blocos de gelo, eles são como telas coloridas da natureza. Dependendo de sua composição e formação, essas enormes formações de gelo podem exibir uma impressionante paleta de cores, incluindo verde, azul, amarelo e até listras pretas. Um tom verde vibrante geralmente indica a presença de algas, que prosperam nas águas frias do Ártico e da Antártica. Enquanto isso, o gelo azul intenso ocorre quando a neve se comprime ao longo de muitos anos, tornando-se tão densa que absorve todas as cores da luz, exceto o azul, que é refletido de volta para nossos olhos. Depois temos os tons amarelo e marrom, que geralmente resultam de impurezas como ferro e sedimentos que ficam presos no gelo. As cores fascinantes dos icebergs podem nos contar histórias sobre o meio ambiente e a história do clima da Terra. Portanto, cada iceberg que passa não é apenas um espetáculo congelado, é também uma brilhante exibição da arte da natureza influenciada por processos complexos. Da próxima vez que você ver um iceberg, reserve um momento para apreciar sua beleza colorida e pensar na ciência por trás disso. O Teflon foi realmente descoberto por acaso. Em 1938, um jovem químico chamado Roy Plunkett trabalhava na criação de novos refrigerantes para a empresa DuPont, quando se deparou com algo inesperado. Em vez do refrigerante que procurava, ele encontrou uma substância cerosa misteriosa que resistia ao calor e ao atrito. Esse material incrível que agora conhecemos como Teflon foi uma feliz coincidência que mudou o mundo da culinária e muito mais. As propriedades únicas do Teflon o tornaram perfeito para panelas antiaderentes, permitindo que fritássemos ovos e panquecas sem nos preocupar com a aderência à frigideira. Mas isso não é tudo. Suas qualidades resistentes ao calor também levaram ao uso em trajes espaciais. É surpreendente ver como descobertas acidentais, como o Teflon, podem resultar em avanços revolucionários na ciência dos materiais. Essa história nos lembra que, às vezes, grandes inovações surgem dos eventos mais inesperados. Quem sabe o que mais nos aguarda no mundo das descobertas acidentais? O que realmente contribui para mudanças positivas no mundo? As pessoas em nosso país têm uma ferramenta incrível que pode criar um futuro brilhante. Essa arma poderosa não é feita de aço ou tecnologia. É a capacidade de acelerar o progresso por meio da inovação, criatividade e colaboração. Imagine um grupo de pessoas apaixonadas trabalhando juntas, gerando novas soluções para problemas antigos. Elas utilizam a educação e o espírito comunitário para superar obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, existem dificuldades que podem desacelerar esse impulso incrível, como recursos limitados ou barreiras políticas. Apesar desses desafios, a história mostra que esforços conjuntos podem levar a mudanças transformadoras. Países que priorizam a unidade e o apoio frequentemente testemunham conquistas notáveis em áreas como saúde, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Então, como podemos liberar esse potencial e inspirar outros a se juntarem ao caminho da melhoria global? Descubra o que torna os túneis da Noruega únicos. O túnel Lærdal, com 15 milhas de extensão, não é apenas uma estrada. É uma viagem através de luz e som, feita para melhorar sua experiência. Este túnel único, famoso por sua iluminação azul alternada, imita a beleza do amanhecer, proporcionando aos motoristas uma experiência visual impressionante. Imagine dirigir por um túnel escuro que gradualmente se ilumina com tons de azul calmantes, criando a sensação de que você está assistindo ao nascer do sol, mesmo estando profundamente sob a terra. Essa abordagem criativa visa reduzir a fadiga durante longas viagens, transformando o que poderia ser uma viagem monótona em algo memorável. Além disso, o túnel conta com áreas de descanso cênicas, com elementos artísticos que celebram a paisagem norueguesa, oferecendo aos motoristas a oportunidade de parar e apreciar a beleza da natureza ao redor.
Que incrível é passar por um túnel que parece vivo e conecta você à natureza. Descubra a magia das frutas maravilha. Essas pequenas frutas incríveis, originárias da África Ocidental, têm a capacidade única de mudar a percepção do sabor. Quando você come uma fruta maravilha, ela contém uma proteína especial chamada miraculina. Essa proteína se liga aos seus receptores de sabor e engana seu cérebro, fazendo-o pensar que alimentos ácidos como limões e toranjas, na verdade são doces. Imagine morder uma fatia de limão e, em vez de acidez, sentir uma explosão de doce. Isso pode levar a experimentos culinários divertidos, transformando a exploração de diferentes sabores em um desafio interessante. As pessoas adoram usar frutas maravilha em festas de degustação para uma surpresa agradável, transformando pratos comuns em algo extraordinário. Elas são populares na cozinha e podem ter benefícios potenciais para a saúde, ajudando aqueles que têm dificuldades em apreciar a comida devido a mudanças de sabor por razões médicas. Você já experimentou frutas maravilha? Você sabia que o Riyadh Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando o Riyadh no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riyadh Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riyadh Front oferece algo único para todos. Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? Você já se perguntou por que pode chover diamantes em Netuno? Esse fenômeno incrível acontece no interior profundo de Netuno, o 8º planeta do Sol, onde a temperatura e a pressão atingem níveis extremos. Cientistas acreditam que na alta atmosfera do planeta, o carbono se condensa devido à alta pressão e baixas temperaturas, formando pequenos diamantes. Imagine esses diamantes caindo como chuva no interior do planeta. Apesar de seu tamanho diminuto e da falta de brilho, essas preciosidades de carbono revelam condições climáticas estranhas e extremas em gigantes gasosos como Netuno. A pressão dentro de Netuno pode alcançar níveis impressionantes, criando condições mais intensas do que as que experimentamos na Terra. Essa chuva misteriosa de diamantes adiciona uma nova dimensão ao nosso entendimento de mundos distantes, levantando questões sobre que outros fenômenos incríveis podem existir em planetas além do nosso. Que outros segredos Netuno pode esconder? Você ouviu sobre o problema com o foguete Starship da SpaceX? Esse incrível projeto tecnológico recentemente fez manchetes ao pousar com sucesso após um voo tenso. No entanto, a alegria foi curta, pois logo após o pouso, o foguete explodiu devido a um vazamento. O Starship, que deve transportar pessoas para a Lua e Marte, tinha como objetivo mostrar suas capacidades nesse voo de teste. Os engenheiros comemoraram o pouso bem-sucedido, que foi um passo importante na tecnologia de foguetes reutilizáveis. E infelizmente, poucos momentos depois, o vazamento causou uma falha catastrófica, resultando em uma explosão impressionante. A SpaceX sempre considerou a segurança e o aprendizado com os erros como aspectos fundamentais de sua missão. A empresa está agora analisando os dados desse teste para melhorar os futuros desenvolvimentos e evitar incidentes semelhantes. Apesar do fracasso, esse evento lembra as dificuldades da pesquisa e engenharia espacial. Cada lançamento, seja um sucesso ou uma falha, oferece lições valiosas que ajudam a avançar em direção a metas ainda mais ambiciosas. Então, o que espera a SpaceX em sua busca para conquistar o espaço? É verdade que os dragões podem dançar durante o Ano Novo? A dança do dragão é uma das tradições mais fascinantes durante as festividades do Ano Novo chinês, unindo comunidades em uma celebração vibrante.
Realizada por uma equipe habilidosa de dançarinos, essa forma de arte dinâmica apresenta participantes se movendo sob um longo dragão colorido de pano, que se contorce graciosamente pelas ruas. Muito além de uma simples coreografia, a dança do dragão está repleta de simbolismo. Na cultura chinesa, o dragão é uma criatura reverenciada, muitas vezes vista como um portador de sorte e prosperidade. Ao realizar essa dança, as comunidades buscam espantar espíritos malignos enquanto convidam a fortuna para o ano que vem. Cada movimento imita o fluxo da água, simbolizando força e poder, enquanto a bateria cria um ritmo empolgante que aumenta a animação. Os espectadores ficam frequentemente hipnotizados enquanto o dragão se move entre as multidões, com dançarinos vestidos em trajes vibrantes, cercados pelo estalo dos fogos de artifício e pela alegre música festiva. Esse espetáculo encantador não só honra tradições antigas, mas também promove um senso de comunidade e otimismo para um novo ano próspero que se aproxima. Você já se perguntou por que as máquinas de lavar nos iPads Equas são maiores? É comum notar que as máquinas de lavar nos Estados Unidos são geralmente mais espaçosas do que em muitos outros países. Isso acontece porque as casas americanas costumam ter lavanderias maiores, permitindo o uso de máquinas maiores. Essas máquinas potentes conseguem lidar com cargas grandes, facilitando a lavagem de itens como cobertores ou edredons, sem se preocupar com a falta de espaço. Em contraste, em países com áreas menores, as pessoas preferem máquinas mais compactas, que cabem em espaços limitados, o que geralmente significa menor capacidade. A escolha do tamanho da máquina de lavar também reflete o estilo de vida. As famílias americanas costumam valorizar a conveniência e a eficiência, resultando em uma demanda por aparelhos que conseguem lidar com grandes volumes de roupa de uma só vez. Então, da próxima vez que você lavar seu grande edredom, lembre-se de que isso não é apenas sobre seus hábitos de lavagem, mas também sobre como o design da casa influencia o tamanho dos eletrodomésticos. Acredite ou não, a cada segundo são enviados 9.000 tweets. No nosso rápido mundo digital, o Twitter, que em alguns lugares é chamado de X, reflete o pulso das conversas globais como nenhuma outra plataforma. Imagine que a cada minuto são enviados 500.000 tweets. Esse volume incrível de comunicação significa que opiniões, notícias, piadas e comentários são compartilhados em tempo real ao redor do mundo. Seja uma notícia urgente ou um meme engraçado, o Twitter mostra o que está preocupando as pessoas agora. A capacidade da plataforma de espalhar informações rapidamente pode influenciar a opinião pública, desde hashtags populares até vídeos virais que todos comentam. As conversas evoluem em segundos, e o Twitter oferece uma visão única da opinião coletiva de comunidades diversas. Essa troca rápida de ideias e emoções também demonstra o poder das redes sociais de nos conectar, mesmo quando estamos longe uns dos outros. Portanto, da próxima vez que você rolar seu feed, lembre-se de que está testemunhando uma onda de pensamentos, onde a cada segundo nossa percepção do mundo muda. Não é emocionante pensar em tudo que está sendo compartilhado agora? Você consegue imaginar um almoço sem gorjetas na Suíça? Em 1974, a Suíça tomou uma decisão ousada ao abolir as gorjetas, surpreendendo muitos. Essa mudança ocorreu devido a uma disputa fiscal sobre remunerações na indústria de hospitalidade. Em vez de depender de gorjetas para complementar os salários dos funcionários, a Suíça decidiu incluir as taxas de serviço nos preços e aumentar os salários diretamente. Assim, os clientes pagam um valor justo antecipadamente, sem a constrangimento de deixar trocados na mesa. Para os que almoçam, isso simplifica o processo. Você sabe exatamente pelo que está pagando, sem se preocupar com como a qualidade do serviço afetará a gorjeta. Para os garçons, isso significa uma renda mais previsível, garantindo estabilidade financeira. Como isso afeta a qualidade do atendimento? As opiniões variam, mas muitos acreditam que a ausência de gorjetas ajuda a criar um ambiente onde os garçons se concentram em oferecer um excelente serviço e não apenas em ganhar algumas moedas a mais. Difícil de acreditar, mas a grande jornada de Plutão está quase completa. Em 23 de março de 2178, Plutão celebrará uma data especial, completando uma volta completa ao redor do Sol desde sua descoberta em 1930. Isso significa que se passarão 248 anos desde que vimos pela primeira vez esse fascinante planeta anão.
Como Plutão se move tão devagar, seu caminho é incrivelmente longo em comparação com nossos padrões terrestres. Enquanto nós vivemos um ano em apenas 365 dias, Plutão leva quase 248 anos para completar uma volta. Essa enorme escala de tempo torna o estudo de suas estações e movimentos bastante desafiador. Imagine quantas festas e reuniões familiares acontecerão na Terra antes que Plutão complete apenas um círculo ao redor do Sol. À medida que aguardamos ansiosamente 2178, o retorno de Plutão ao seu ponto inicial desperta curiosidade sobre o que aprenderemos sobre nosso sistema solar nesse período. Teremos telescópios mais avançados para revelar novos mistérios deste mundo gelado? Vamos desvendar a verdade sobre a gravidade em Marte. A baixa gravidade em Marte afeta o movimento dos líquidos no corpo, o que pode mudar a forma como os astronautas realizam atividades diárias, como caminhar e dormir. Na Terra, a gravidade ajuda a manter o sangue e outros líquidos em seus lugares. Mas em Marte, onde a gravidade é apenas cerca de 38% da terrestre, tudo pode se mover de maneira inesperada. Para os astronautas, isso pode significar que seus corpos podem não funcionar da mesma forma após longos períodos no planeta vermelho. Compreender essas mudanças é essencial para manter a saúde dos astronautas durante suas missões. Cientistas estão estudando como a baixa gravidade nos afeta para desenvolver estratégias que ajudem os astronautas a se adaptarem. Esses conhecimentos são importantes não apenas para viagens espaciais, eles também oferecem insights sobre a saúde humana na Terra. Como podemos nos preparar para esses desafios únicos? Você consegue imaginar ovos de peru sem a fertilização do macho? As fêmeas de peru têm uma habilidade incrível chamada partenogênese, que permite que elas ponham ovos que se desenvolvem sozinhos, sem a ajuda do macho. Esse processo de reprodução incomum significa que os ovos podem chocar em machos, mesmo que não haja machos presentes. A partenogênese é um fenômeno fascinante, observado principalmente em algumas répteis e insetos, mas sua ocorrência em aves traz um interesse adicional. Na natureza, as fêmeas de peru podem adaptar suas estratégias reprodutivas de acordo com o ambiente, aproveitando ao máximo suas circunstâncias. Curiosamente, esses machos de peru que surgem da partenogênese podem não ter a mesma diversidade genética que aqueles que vêm de ovos fertilizados. Isso levanta questões sobre a saúde e adaptabilidade da população a longo prazo. A natureza está cheia de surpresas, e essa forma única de reprodução mostra o quão criativa ela pode ser. Você ouviu falar da incrível garrafa de sabonete? Jana Brighton Hooper criou esta embalagem inovadora e biodegradável, que se dissolve completamente em água. Imagine uma garrafa que não vai parar no lixo, mas se transforma em sabonete líquido ou detergente após o uso. Essa ideia inteligente oferece uma excelente alternativa ecológica às garrafas plásticas tradicionais, que podem levar centenas de anos para se decompor. Em vez de agravar o problema do plástico, após usar a garrafa de sabonete, você simplesmente adiciona água e vê como ela se dissolve. O resultado? Um limpador suave, mas eficaz, que ajuda a reduzir o desperdício e a poluição. A garrafa de sabonete é perfeita para quem deseja fazer escolhas mais sustentáveis no dia a dia. Ao escolher produtos assim, todos nós podemos contribuir para a proteção do nosso planeta, aproveitando a conveniência dos produtos de limpeza modernos. Então você está pronto para dizer adeus aos resíduos plásticos e adotar essa abordagem inovadora para embalagens. Vamos revelar a verdade sobre as mudanças climáticas. A velocidade atual das mudanças climáticas ameaça a humanidade de uma forma que talvez não percebamos. Diferente das mudanças climáticas históricas que ocorreram ao longo de milênios, nossas catástrofes ambientais modernas acontecem a uma velocidade impressionante, principalmente devido à atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Essa mudança rápida significa que os ecossistemas, que dependem da estabilidade para se adaptar e prosperar, estão lutando para acompanhar as transformações. Muitas espécies enfrentam o risco de extinção, pois seus habitats mudam mais rápido do que conseguem migrar ou evoluir. Além disso, a influência nas condições climáticas resulta em fenômenos mais extremos, como furacões e secas, criando problemas adicionais tanto para a natureza quanto para a sociedade humana. Se não enfrentarmos essa questão urgente, arriscamos não apenas nosso futuro, mas também o futuro de inúmeras outras espécies em nosso planeta. Como podemos mudar nossos hábitos para reduzir os danos?
Acredite ou não, mas a primeira fotografia foi tirada em 1826. Essa incrível imagem, criada pelo inventor francês Joseph Nicéphore Niepce, capturou a vista de sua casa, na região da Borgonha, na França. Usando uma técnica chamada heliografia, Niepce colocou uma placa de chumbo coberta com betume em uma câmera escura e a expôs à luz por impressionantes 8 horas. O resultado foi uma imagem granulada, mas inovadora, do paisagem, agora conhecida como Vista da Janela em Le Gras. Esse momento marcante sinalizou o nascimento da fotografia e abriu as portas para uma nova forma de arte. Você consegue imaginar a emoção de ver essa imagem pela primeira vez? Embora as fotografias antigas exigissem longos tempos de exposição e muitas vezes fossem em preto e branco, elas estabeleceram as bases para a fotografia colorida que desfrutamos hoje. Com o tempo, a fotografia evoluiu, levando a câmeras digitais e smartphones que nos permitem compartilhar instantaneamente momentos do nosso dia a dia. Tudo começou com aquela fotografia em 1826. Só imagine o quanto já avançamos desde então. Você sabia que no Antigo Egito havia historiadores? Esses impressionantes escribas não apenas construíam pirâmides e serviam aos faraós, mas também registravam cuidadosamente a rica história de sua civilização. Os egípcios antigos eram apaixonados por documentar sua vida, cultura e eventos, criando um complexo retrato de sua sociedade, com hieróglifos e anotações em papiro. Escavações arqueológicas descobriram suas crônicas, que oferecem uma visão da vida cotidiana, crenças religiosas e eventos significativos. O mais fascinante é que esses antigos estudiosos eram semelhantes aos arqueólogos modernos, explorando o passado para entender as histórias que os precederam. Eles deixaram registros que os arqueólogos de hoje estudam, nos dando um vislumbre de um tempo há muito perdido. Esse processo de troca, onde uma geração registra e outra descobre, destaca a importância da história na formação da identidade. Portanto, ao explorar os vestígios dessa incrível civilização, percebemos que o amor pela história abrange milênios e continua a nos inspirar hoje. As baleias azuis são os maiores animais do planeta, chegando a medir até 30 metros e pesar mais de 200 toneladas. Elas também são algumas das mais barulhentas, com sons que podem atingir 188 decibéis e viajar mais de 1000 milhas debaixo d'água, facilitando a comunicação entre elas a longas distâncias. Sua principal fonte de alimento é o krill, e durante a temporada de alimentação, podem consumir até 4 toneladas desses pequenos crustáceos por dia. Apesar de seu tamanho impressionante e adaptações incríveis, as baleias azuis estão ameaçadas de extinção, principalmente devido à caça comercial que quase as levou ao desaparecimento. Felizmente, medidas de proteção internacional foram implementadas, permitindo que suas populações se recuperem gradualmente. Compreender a importância desses gigantes nos ajuda a perceber a necessidade de esforços de conservação para garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. Acredite ou não, mas a localização é mais importante do que você pensa. Encontrar o lugar ideal para um objetivo específico pode ser um verdadeiro desafio. Seja para abrir um novo restaurante, planejar um parque público ou lançar uma startup de tecnologia, a localização certa pode ser a chave para o sucesso ou o fracasso. Por exemplo, um café aconchegante em uma área movimentada pode atrair mais clientes do que um estabelecimento escondido em uma rua tranquila. Fatores como o fluxo de pedestres, a concorrência nas proximidades e até a atmosfera da comunidade desempenham um papel importante na escolha do local adequado. Além disso, diferentes objetivos exigem considerações diferentes. Uma escola precisa de espaços abertos e segurança, enquanto uma loja precisa de visibilidade e acessibilidade. Levar em conta todas essas necessidades pode ser complicado, especialmente quando alguns lugares parecem perfeitos à primeira vista, mas têm desvantagens ocultas. É por isso que planejadores urbanos e proprietários de negócios frequentemente realizam pesquisas e estudos detalhados antes de tomar decisões. Compreender a importância da localização pode levar a descobertas inesperadas e até mudar sua percepção dos lugares no dia a dia. Você já pensou por que escrever ajuda a lidar com o estresse antes de um exame? Pesquisas mostram que anotar suas preocupações antes de um teste pode mudar a situação. Isso ajuda a liberar a mente, permitindo que você se concentre melhor.
Quando você escreve suas ansiedades, está basicamente tirando-as da cabeça e colocando no papel. Esse simples ato pode reduzir significativamente a ansiedade que muitos estudantes enfrentam antes das provas. Estudos indicam que aqueles que fazem isso costumam obter melhores resultados e até notas mais altas. É como se você desse ao seu cérebro a permissão para relaxar, abrindo espaço para o que você aprendeu. Então, da próxima vez que estiver se preparando para um exame importante, pegue uma caneta e um papel e deixe suas preocupações saírem. Você pode descobrir que uma mente clara traz mais confiança. Por que não tentar isso antes do próximo exame? Você pode acreditar no crescimento de usuários do Facebook. Em junho de 2017, o Facebook alcançou um marco impressionante, chegando a 2 bilhões de usuários ativos, praticamente dobrando sua audiência em apenas 5 anos. Esse crescimento notável reflete uma tendência maior, onde as redes sociais se tornam parte central da vida cotidiana para muitas pessoas ao redor do mundo. Em outubro de 2022, o número de usuários ativos do Facebook aumentou para cerca de 2,9 bilhões, o que representa mais de 1/3 da população global. Esse crescimento acelerado destaca não apenas a atratividade da plataforma, mas também seu papel em conectar amigos, familiares e comunidades a longas distâncias. Os usuários interagem de várias maneiras, desde compartilhar histórias pessoais e atualizações, até participar de grupos de interesse e discussões. No entanto, esse rápido crescimento também levanta questões sobre privacidade, segurança de dados e o impacto das redes sociais na saúde mental. À medida que o Facebook continua a evoluir, sua capacidade de se adaptar às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, abordar essas questões será crucial. O que você acha que espera o Facebook e seus usuários no futuro? Prepare-se para se surpreender com os mitos sobre testes de QI precoces. No início dos anos 1900, foi realizado um experimento curioso para mostrar a superioridade dos homens, fazendo com que as mulheres fizessem testes de QI logo após as tarefas domésticas. Os psicólogos por trás desse estudo acreditavam que isso mostraria o verdadeiro nível de inteligência. No entanto, eles não consideraram como o cansaço afetava os resultados. As mulheres que passaram horas limpando, cozinhando e cuidando da família estavam muito cansadas para se sair bem nos testes. Como resultado, suas pontuações ficaram abaixo do esperado, levando a conclusões erradas. Essa prática refletia os preconceitos da sociedade da época, retratando injustamente as mulheres como menos inteligentes. Hoje, entendemos que a inteligência não depende de gênero ou cansaço, mas sim da capacidade de pensar criticamente e criativamente, independentemente das circunstâncias. Não é surpreendente como a inteligência era mal compreendida naquela época. Você consegue acreditar na confusão com La La Land no Oscar? Na cerimônia do Oscar de 2017, ocorreu um erro inesquecível que chocou espectadores em todo o mundo. Enquanto a tensão aumentava, os apresentadores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram que La La Land havia ganhado o prêmio de melhor filme. Os atores e a equipe subiram ao palco, prontos para celebrar seu momento de glória. No entanto, logo ficou claro que eles receberam um envelope errado. Após uma breve pausa tensa, ficou evidente que o verdadeiro vencedor era Moonlight, uma tocante história sobre identidade e amor. Essa confusão destacou não apenas a tensão do Oscar, mas também a importância da precisão em eventos ao vivo. O público e os participantes ficaram em choque, e as redes sociais explodiram com reações. Esse incidente nos lembra da imprevisibilidade das cerimônias de premiação e de como a televisão ao vivo pode ser emocionante. Ele gerou discussões tanto sobre os filmes quanto sobre a pressão da fama. Por que você acha que momentos como esse permanecem conosco por tanto tempo após acontecerem? Prepare-se para se surpreender com os tesouros culturais da Unesco. A cultura é um vibrante mosaico de crenças, costumes, artes e práticas sociais de diferentes povos. Cada cultura conta uma história única e mostra como as pessoas expressam sua identidade, criatividade e valores. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, celebra essa diversidade, reconhecendo mais de 1000 elementos de patrimônio cultural e material ao redor do mundo. Isso inclui música tradicional, danças, festivais e práticas culinárias, que são passadas de geração em geração, desde a arte refinada das cerimônias do chá japonesas até os ritmos vibrantes dos festivais de tambores africanos. Esses elementos nos conectam com nossa história e ajudam a criar comunidade. Ao proteger essas tradições,
A Unesco garante que elas não se percam em nosso mundo em rápida mudança. Não é incrível pensar que cada passo de dança e cada canção carregam séculos de significado? As transmissões automáticas realmente surgiram em Alexandria? O primeiro sistema de transmissão automática foi desenvolvido nesta antiga cidade, marcando um importante marco que mudou nossa visão sobre os meios de transporte. Essa inovação surgiu graças às pesquisas iniciais de missionários que buscavam aumentar a eficiência da força humana. Imagine um tempo em que o transporte de cargas dependia apenas da força das pessoas. Os missionários combinaram seus conhecimentos de mecânica com ideias criativas, resultando em uma tecnologia que possibilitou a condução suave e fácil que desfrutamos hoje. As transmissões automáticas permitem que os carros troquem de marcha sem que o motorista precise fazer isso manualmente, tornando a direção acessível a muito mais pessoas. O progresso iniciado em Alexandria mostra como o pensamento criativo pode levar a invenções revolucionárias. Hoje, muitas vezes consideramos essa tecnologia como algo normal, mas ela surgiu da combinação de curiosidade, ciência e o desejo de melhorar a experiência humana. Não é incrível pensar em quão longe chegamos desde aqueles tempos antigos? Os smartphones popularizados pelo iPhone em 2007 transformaram completamente nossa comunicação e acesso à informação. Imagine um dispositivo que permite fazer chamadas, enviar mensagens e navegar na internet em um só lugar. Essa inovação uniu telefonia, computação e conexão online, facilitando-se a comunicação com amigos e familiares como nunca antes, além de permitir que encontremos informações rapidamente. Com aplicativos para tudo, de redes sociais a compras online, os smartphones não apenas guiam nosso dia a dia, mas também mudam nossas interações sociais. Agora podemos compartilhar momentos em tempo real, aproveitar entretenimento em streaming enquanto estamos em movimento e até realizar reuniões de trabalho sem sair de casa. No entanto, apesar de todas as vantagens, os smartphones levantam questões sobre privacidade e interações pessoais. Será que nos tornamos dependentes demais desses dispositivos incríveis? Difícil de acreditar, mas os trilobitas dominaram por milhões de anos. Essas criaturas marinhas únicas viveram na Terra por cerca de 270 milhões de anos, muito mais do que o período em que os dinossauros apareceram pela primeira vez. Imagine só, enquanto os dinossauros vagaram pela Terra por cerca de 165 milhões de anos, os trilobitas já prosperavam muito antes e continuaram a existir mesmo após o desaparecimento da maioria dos dinossauros. Esses animais incríveis tinham carapaças duras e diferentes tipos de olhos, o que os tornava impressionantes sobreviventes nos oceanos antigos. Seu longo período de existência terminou há cerca de 252 milhões de anos, durante a extinção em massa do Permiano-Triássico, uma das mais significativas da história. Sua resistência e capacidade de adaptação nos dão pistas sobre a sobrevivência em condições em mudança. O que podemos aprender com sua jornada na história da Terra? Difícil de acreditar, mas as abelhas fizeram mel colorido. Em 2012, apicultores na França tiveram uma surpresa agradável quando suas abelhas começaram a produzir mel em tons vibrantes de azul e verde. Intrigados por esse fenômeno incomum, eles iniciaram uma investigação e descobriram que as abelhas estavam se deliciando com cascas de balas M&M descartadas de uma fábrica vizinha. As embalagens coloridas e a doçura mudaram a aparência do mel, gerando alvoroço entre os apicultores locais e amantes do mel. Embora os apicultores tenham rapidamente tomado medidas para controlar a alimentação de suas abelhas, esse caso se tornou um dos incidentes mais memoráveis na história da apicultura. Imagine passar esse mel único em uma torrada. Isso mostra como as abelhas podem se adaptar e como um pouco de resíduo humano pode levar a um resultado tão interessante. Quem poderia imaginar que doces poderiam mudar tanto o mel? Você sabia que astronautas perdem massa óssea no espaço? Durante missões longas, eles podem perder até 2% da sua massa óssea. Esse fato incrível está relacionado ao ambiente de microgravidade na Estação Espacial Internacional. No espaço, as forças normais que agem em nossos corpos, como a gravidade, são muito reduzidas, o que resulta em falta de carga nos ossos. Quando os ossos não são carregados, eles começam a perder densidade, o que é especialmente preocupante para astronautas que passam muito tempo longe da Terra. A NASA estuda esse fenômeno há anos e implementa várias medidas, como treinos especiais e suplementos alimentares, para ajudar a minimizar esses efeitos.
Astronautas fazem exercícios de força por cerca de 2 horas por dia para manter seus ossos fortes e saudáveis. Apesar desses esforços, a pesquisa continua para encontrar as melhores soluções para proteger o esqueleto dos astronautas em futuras missões, especialmente com planos de longas viagens a Marte. À medida que a exploração espacial avança, entender e resolver problemas de saúde óssea será fundamental para manter a vida humana fora da Terra. Porque o Santuário de Vanuatu usa uma bandeira especial. No Hotel Hideaway Island Resort e no Santuário Marinho, a segurança é a prioridade tanto para os mergulhadores quanto para os funcionários. Este lugar incrível permite que os visitantes explorem os vibrantes recifes de corais, garantindo a segurança de todos na água. Para isso, os funcionários frequentemente mergulham para cuidar do santuário ou ajudar os mergulhadores. Quando estão trabalhando debaixo d'água, uma bandeira especial é hasteada, sinalizando a todos os mergulhadores próximos que devem ter cuidado. Esse sistema de bandeiras ajuda a evitar acidentes e protege o ambiente marinho, permitindo que todos desfrutem da beleza da vida marinha em Vanuatu. Se você está planejando uma aventura de mergulho, conhecer essa bandeira certamente melhorará sua experiência e garantirá sua segurança. Então, da próxima vez que você ver essa bandeira tremulando nas ondas, lembre-se de que ela não está lá à toa. Você pode acreditar que as abelhas voam a 24 km por hora? Esses insetos incríveis são não apenas rápidos, mas também extremamente eficientes. Quando uma abelha sai em busca de néctar, ela consegue percorrer grandes distâncias, garantindo que sua colônia tenha comida suficiente para prosperar. Apesar de seu tamanho pequeno, as abelhas têm habilidades de voo impressionantes, se orientando facilmente em condições difíceis e retornando com precisão para casa. Uma das características mais interessantes das abelhas é a sua maneira única de se comunicar. Quando uma abelha encontra uma nova fonte de alimento, ela realiza uma dança com movimentos complexos. Essa dança indica para as outras abelhas o caminho a seguir, usando a posição do sol como referência. Portanto, sempre que você vê uma abelha passando apressada, lembre-se de que ela está em uma missão importante, correndo para garantir comida e prosperidade para sua colmeia. E se eu te disser que o aipo não é mágico? Muitas pessoas acreditam que o aipo tem calorias negativas, ou seja, que o corpo gasta mais energia para digeri-lo do que ele fornece. Embora o aipo seja realmente baixo em calorias e rico em água, seu corpo ainda recebe alguma energia dele. Um talo de aipo tem cerca de 10 calorias, e embora mastigar esse vegetal queime algumas calorias, não é o suficiente para criar um déficit calórico significativo. Portanto, se você espera perder peso apenas beliscando aipo, talvez seja a hora de repensar esse plano. Em vez disso, adicione aipo às suas refeições para dar mais sabor e nutrientes. Ele é rico em vitaminas e minerais, tornando-se uma escolha saudável, mas funciona melhor dentro de uma dieta equilibrada, e não como uma solução única para emagrecer. Aproveite-o em saladas, sopas ou com hummus. Porque Horizons parece dançar ao vento. Esta impressionante escultura flutuante da Nova Zelândia, criada pelo artista Neil Dawson, encanta os visitantes com sua ilusão de um enorme pedaço de papel suspenso sobre uma colina verde. A arte foi projetada para girar e balançar com a brisa leve, criando um efeito visual dinâmico que parece mudar de forma. Feita de metal leve, Horizons utiliza elementos naturais, conferindo-lhe uma presença etérea que parece viva. Localizada na Ilha Sul, a escultura não apenas reflete a abordagem inovadora de Dawson à arte, mas também convida os espectadores a apreciar a beleza do mundo ao seu redor. Não importa se você está embaixo ou admirando à distância, é difícil não se encantar com a forma como esta obra de arte se harmoniza com a natureza. Que ideia sobre natureza e arte você acha que esta escultura transmite? Quanto pesa uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons? Uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pesa mais de 1 trilhão de quilos, mais do que o peso total de todas as pessoas na Terra. Esse peso impressionante se deve à enorme densidade das estrelas de nêutrons, que são os restos de estrelas massivas após explosões de supernovas. Após a explosão, sobra um núcleo composto principalmente de nêutrons, comprimidos em um raio incrivelmente pequeno, aproximadamente do tamanho de uma cidade. Para entender quão denso isso é, imagine que toda a humanidade está comprimida em um espaço do tamanho de um cubo de açúcar, e nós pesaremos menos do que uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons.
É como se cada um de nós estivesse enfiado em algo minúsculo e pesado, destacando a natureza estranha, mas fascinante do universo. Então, quando você pensa no peso de uma estrela de nêutrons, lembre-se, essa pequena quantidade de material não é apenas incrivelmente pesada, mas também um poderoso lembrete de como o cosmos é diferente da nossa experiência cotidiana. Você percebeu como o marketing da moda está mudando? Com a mudança no comportamento dos consumidores e o avanço da tecnologia, a indústria da moda está passando por uma revolução em suas estratégias de marketing e vendas. Com o aumento das compras online, as empresas estão focando menos nas lojas tradicionais e mais nas plataformas digitais. Isso significa que as marcas de moda agora usam influenciadores nas redes sociais e anúncios direcionados para interagir diretamente com os consumidores onde eles passam seu tempo. Inovações nas formas de entrega, como entrega no mesmo dia e devoluções fáceis, também elevaram as expectativas dos clientes. Essas mudanças representam uma transformação fundamental na compreensão do que os consumidores realmente desejam e como preferem fazer compras. Nesse ambiente em rápida mudança, as marcas que conseguem se adaptar rapidamente a preferências como opções sustentáveis ou experiências personalizadas estão prosperando. A indústria da moda está se tornando cada vez mais uma combinação de tecnologia, criatividade e compreensão do consumidor. Então, da próxima vez que você estiver procurando por um novo look online, lembre-se de que sua forma de comprar está moldando o futuro da moda. O que realmente acontece quando você esquenta comida no micro-ondas? O mito de que os micro-ondas destroem os nutrientes foi desmentido e a verdade pode te surpreender. Na verdade, aquecer a comida no micro-ondas geralmente preserva mais nutrientes do que cozinhar. Por quê? Quando você usa o micro-ondas, a comida cozinha rapidamente e precisa de menos água, o que significa que menos vitaminas e minerais se perdem na água. Por exemplo, cozinhar legumes pode resultar em perdas significativas de nutrientes, especialmente se eles ficam muito tempo na água. Por outro lado, o micro-ondas mantém as cores, sabores e texturas, tornando seus pratos não apenas mais saudáveis, mas também mais gostosos. Então, se o seu micro-ondas está funcionando bem, não se preocupe com a perda de nutrientes importantes. Na verdade, você pode até preservar mais deles. Não é incrível como a conveniência pode ser também nutritiva? Você sabia sobre este jogo de clube único da Alemanha? Na Alemanha, esse jogo popular reúne amigos e famílias, sendo frequentemente jogado em dias ensolarados em parques aconchegantes. É um jogo geralmente com bola, que representa um tipo especial de lazer, típico de um ambiente descontraído. No entanto, não se limita apenas à Alemanha. Uma das ilhas também leva o nome desse estilo. Imagine pequenas ondas suavemente batendo na praia, enquanto um gramado verde se estende sob um céu claro. Esse cenário pitoresco cria uma atmosfera de alegria, amizade e civilidade, onde todos se sentem bem-vindos. Risadas e uma competição amigável preenchem o ar, enquanto os participantes jogam, mostrando suas habilidades, contando histórias e criando novas memórias. Essa experiência completa fortalece o senso de comunidade, ressaltando a importância do lazer e da união em nossas vidas. Seja você um novato ou um jogador experiente, esse jogo querido é uma maneira maravilhosa de se conectar com os outros e aproveitar a beleza das pequenas alegrias. Vamos nos juntar à diversão? O caminho de Gaislin Haza realmente inspira. Muitos o lembram como o garoto de Star Wars, título que ele ganhou quando um vídeo dele, agitando uma espada de luz feita em casa, se tornou viral no início dos anos 2000. Infelizmente, a fama veio com um preço. Depois que seus colegas de classe postaram o vídeo, Haza enfrentou um bullying cruel que o deixou isolado. Para protegê-lo, a família decidiu que era melhor ele ficar em casa e se concentrar nos estudos, em vez de suportar as constantes zombarias na escola. Mas, em vez de deixar o negativo definir sua vida, Haza canalizou sua energia para a educação. Ele se formou em Direito e agora continua seus estudos de pós-graduação, provando que a perseverança pode transformar a dor em propósito. A história de Haza não só destaca os perigos do bullying, mas também demonstra a resiliência e o poder da educação em superar dificuldades da vida. Quantas pessoas conseguiriam transformar tempos tão difíceis em sucesso? Descubra as fascinantes luas de Júpiter. As 4 maiores luas de Júpiter, conhecidas como luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram descobertas pelo famoso cientista Galileu Galilei em 1610.
Esses corpos celestes são interessantes não apenas pelo seu tamanho, mas também por suas características únicas. Por exemplo, Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões ativos que lançam enxofre e outras substâncias. Em contraste, Europa é coberta por uma espessa camada de gelo, sob a qual os cientistas acreditam que existe um vasto oceano, possivelmente capaz de abrigar vida. Ganymede se destaca como a maior lua do nosso Sistema Solar, até maior que o planeta Mercúrio, enquanto a superfície fortemente craterada de Calisto conta a sua história agitada. Cada lua oferece uma visão fascinante da diversidade e das maravilhas do nosso Sistema Solar. Então, qual delas mais chama a sua atenção? Difícil de acreditar, mas adultos têm menos ossos. Quando você nasce, seu corpo tem cerca de 350 ossos, muitos dos quais são feitos de cartilagem flexível. À medida que você cresce, alguns desses ossos se fundem, resultando em 206 ossos na maioria dos adultos ao atingirem a idade adulta. Esse processo fascinante mostra como nossos corpos mudam muito da infância até a vida adulta. Por exemplo, o crânio de um recém-nascido tem áreas macias chamadas fontanelas, que facilitam a passagem pelo canal de parto. Com o tempo, esses ossos se fortalecem e se fundem, protegendo o cérebro. O mesmo acontece com a coluna e outras partes do corpo, ajudando-nos a manter força e flexibilidade com a idade. Portanto, da próxima vez que você pensar em ossos, lembre-se de que seu corpo está sempre se adaptando, tornando-nos incríveis e resilientes. Você ouviu falar da mãe de 66 anos? Em 2008, Rado Devi Lohan ganhou as manchetes em todo o mundo ao dar à luz uma menina saudável na Índia, tornando-se uma das mães mais velhas da história. Esse evento incrível mostrou como os avanços na medicina, como a fertilização in vitro, FIV, e os melhores tratamentos de saúde reprodutiva estão mudando nossa visão sobre a maternidade. Tradicionalmente, a sociedade acredita que os filhos devem ser gerados quando a mulher é jovem. No entanto, a história de Rado desafia essas normas, mostrando as possibilidades que a ciência oferece. Muitos ficaram surpresos ao ver uma avó se tornando mãe, o que gerou discussões sobre idade, família e fertilidade. A jornada de Rado não só inspira esperança, mas também incentiva a conversa sobre os direitos das mulheres de escolher sobre seus corpos e a maternidade em qualquer idade. O que você pensa sobre ser pai ou mãe em idade avançada? Na Dinamarca, Suécia e Noruega, existem encantadoras vilas com nomes que consistem em apenas uma letra, Op. Essa palavra significa rio nas línguas escandinavas, destacando a importância das vias navegáveis nessas regiões. Imagine-se viajando por paisagens pitorescas da Escandinávia e se deparando com uma vila marcada apenas por essa única letra. Embora possa parecer confuso ao perguntar aos moradores de onde são, esses nomes únicos têm um profundo significado cultural. A tradição de nomear homenageia os rios, que desempenharam um papel importante na vida e na história das pessoas que ali vivem. Então, da próxima vez que você explorar a Europa do Norte, preste atenção a esses nomes incomuns e às histórias que eles contam sobre a Terra e seus habitantes. Incrível, mas Rinkan pode ter segredos emocionais profundos. Este personagem não é apenas um nome. Rinkan é uma combinação complexa de emoções e histórias que ressoam com muitas pessoas. Imagine um personagem cuja história revela vulnerabilidades, sonhos e dificuldades que refletem nossas próprias vidas. Essas camadas profundas fazem com que os leitores se conectem pessoalmente, despertando empatia e reflexão. Sugestões sobre Rinkan indicam que sua personalidade pode ter facetas ocultas que revelam não apenas seu passado, mas também as relações complicadas entre ele e outros personagens. Essas conexões elevam o personagem de uma figura fictícia a um espelho de nossas próprias experiências e sentimentos. Ao explorar a jornada de Rinkan, entendemos como suas dificuldades podem nos inspirar a sermos resilientes. Podemos encontrar partes de nossas próprias histórias nas dele. Personagens como Rinkan nos convidam a mergulhar na profundidade da experiência humana, tornando a literatura uma ferramenta poderosa para conexão e compreensão. O que acontece quando robôs aprendem Kung Fu? Imagine uma luta futurista, onde um robô supera um humano nas artes marciais. Conheça o Uni 3G1, um robô avançado projetado para executar movimentos de Kung Fu com precisão impressionante.
Em um teste recente, essa incrível máquina mostrou suas habilidades ao vencer um oponente humano, deixando muitos maravilhados. A combinação de reflexos rápidos e decisões claras, baseadas em inteligência artificial, faz do Uni 3G1 não apenas uma tecnologia, mas uma visão do futuro da robótica. A capacidade do robô de analisar movimentos, prever ataques e reagir com velocidade relâmpago é uma verdadeira revolução. Os desenvolvedores criaram o Uni 3G1 para que ele aprenda com cada interação, aprimorando suas técnicas durante os treinos. Isso significa que ele não apenas soca e chuta, ele se adapta e evolui. À medida que continuamos a integrar IA no esporte e nos treinos, surgem questões sobre as consequências. Os robôs podem redefinir as competições esportivas? Eles mudarão nossa compreensão das artes marciais? Assistir ao Uni 3G1 em ação é não apenas emocionante, é um desafio às nossas ideias sobre o que as máquinas podem fazer e o que é possível na colaboração entre humanos e robôs. Acredite ou não, leopardos das neves não conseguem rugir. Diferente de grandes felinos como leões e tigres, esses belos gatos têm uma forma única de se comunicar. Leopardos das neves podem emitir vários sons, como rosnados, ronronados e bufos, mas rugir não é uma habilidade deles. Isso se deve à estrutura de suas cordas vocais, que são adaptadas às condições montanhosas da Ásia Central e do Sul, onde vivem. Esses magníficos animais dependem de suas habilidades de comunicação para se orientar em terrenos difíceis, usando sons mais suaves para manter laços sociais ou se comunicar com seus filhotes. Leopardos das neves são criaturas solitárias, e suas vocalizações são essenciais para se conectarem, especialmente durante a época de acasalamento. Proteger esses felinos esquivos é extremamente importante, pois eles enfrentam ameaças como a perda de habitat e a caça ilegal. Portanto, da próxima vez que você pensar em grandes felinos, lembre-se da suave voz do leopardo das neves e aprecie seu encanto único. Por que o Mosteiro de Montserrat atrai tantos visitantes? Situado confortavelmente na montanha de Montserrat, a poucos quilômetros de Barcelona, este magnífico mosteiro oferece vistas deslumbrantes que parecem quase de outro mundo. Construído no século X, o Mosteiro de Montserrat é um refúgio espiritual que atrai peregrinos e turistas que desejam ver seu tesouro mais venerado, a estátua da Virgem Maria de Montserrat, carinhosamente chamada de La Moreneta. Esta impressionante estátua retrata a Virgem Maria com o menino Jesus e é famosa por sua pele de tom escuro, o que a torna ainda mais atraente. Além de sua importância religiosa, o mosteiro é cercado por formações rochosas dramáticas e paisagens verdes, tornando-se um destino imperdível para amantes da natureza e fotógrafos. Os visitantes podem caminhar pelas trilhas ao redor, explorando a paisagem deslumbrante e desfrutando da tranquilidade do local. Com uma rica história entrelaçada com a cultura espanhola, o Mosteiro de Montserrat é não apenas um local de adoração, mas também um símbolo de orgulho e devoção local. Então, por que não planejar uma visita para ver essa maravilha pessoalmente? É verdade que houve um rei cruel na Itália? A região que hoje chamamos de Itália moderna já foi chamada de Acragas e estava sob o domínio do tirano Falaris. Esse déspota ficou famoso por seus métodos cruéis, incluindo a criação de um terrível instrumento de tortura, conhecido como o touro de bronze. Inventado pelo mestre Perilos, esse mecanismo sinistro foi feito para assar suas vítimas vivas, fazendo com que seus gritos soassem como o mugido de um touro. Em uma reviravolta irônica, Falaris exigiu que Perilos demonstrasse o dispositivo, o que resultou em um destino horrível. Ele mesmo ficou preso dentro. Você consegue imaginar o medo e o horror de tal destino? Essa história horrenda ilustra as páginas sombrias da história, lembrando-nos das extremidades da crueldade e do poder. O touro de bronze permanece como um símbolo da tirania e um forte lembrete da importância de lutar contra a injustiça. O spam realmente começou em 1978. Em 1978, um especialista em marketing chamado Gary Turk, da Digital Equipment Corporation, enviou o primeiro e-mail indesejado, conhecido como spam, para 393 pessoas. Esse momento marcante deu início a uma nova era na comunicação, com o surgimento do marketing por e-mail. Turk promovia um produto chamado DS20 e viu nisso uma forma inovadora de alcançar clientes em potencial. Embora tenha sido uma iniciativa ousada, a reação foi mista. Muitos destinatários ficaram insatisfeitos com a mensagem inesperada.
Com o tempo, o que começou como uma nova ideia se transformou em um grande problema, pois o spam se tornou cada vez mais comum e incômodo. Hoje, recebemos diariamente uma quantidade enorme de e-mails indesejados, repletos de publicidade, fraudes e ofertas duvidosas. As tentativas de combater o spam resultaram na criação de filtros complexos e leis para proteger os usuários. Portanto, da próxima vez que você clicar em excluir um e-mail indesejado, lembre-se de que tudo começou com a ambiciosa tentativa de marketing de Turk há quase meio século. Você sabia que o Nilo e o Saara estão na África? Isso pode te surpreender. A África não é apenas o berço da civilização, mas também abriga o rio mais longo do mundo, o Nilo, que tem cerca de 6.650 quilômetros de extensão. Ele atravessa 11 países, incluindo Egito e Sudão, e ao longo de milênios foi uma fonte vital para as comunidades locais. O Nilo é famoso por sua importância histórica, sustentando civilizações antigas e a agricultura. Já o Saara, a maior deserto quente do planeta, cobre impressionantes 9,2 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale aproximadamente ao tamanho de todo o território dos Estados Unidos. Este vasto deserto é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, flora e fauna únicas, além das diversas culturas que prosperam em suas condições desafiadoras. Juntos, o Nilo e o Saara mostram a incrível diversidade natural e a rica história da África. Não é impressionante como esses dois gigantes moldam o continente? Mergulhe no mundo mágico do dragão azul. Este molusco marinho vibrante não é apenas bonito, ele sobrevive de forma impressionante. O dragão azul, também conhecido como Glaucus atlanticus, nada graciosamente na superfície do oceano, mas não se deixe enganar por sua beleza. Ele tem uma estratégia única de sobrevivência, se alimenta de algumas das medusas mais venenosas, como a famosa caravela portuguesa. Ao comer essas medusas, ele não apenas se delicia, ele absorve seu poderoso veneno e o armazena em células especiais do seu corpo. Isso permite que o dragão azul use as toxinas das medusas para se proteger de predadores. Assim, se um peixe faminto tentar transformá-lo em refeição, o dragão azul pode dar uma picada dolorosa, tornando-se um predador mortal nas profundezas do oceano. Essa adaptação incrível não apenas mostra as maravilhas da vida oceânica, mas também destaca maneiras incomuns pelas quais os seres podem transformar o perigo em vantagem, fazendo do dragão azul um verdadeiro milagre do mar. Você pode se surpreender. Um olho gigante em Dallas. No coração de Dallas, há uma impressionante escultura de 9 metros de diâmetro em forma de olho, que chama a atenção de moradores e turistas. Esta obra monumental não só impressiona, mas também nos faz refletir sobre a vigilância no mundo moderno. Em uma época cheia de câmeras e telas, o olho serve como um forte lembrete de quem está nos observando e como nossa privacidade é protegida. Criada para evocar diversas emoções, a escultura convida à reflexão e ao diálogo sobre o equilíbrio entre segurança e liberdade. É uma expressão artística, apenas um espetáculo visual, ou tem um significado mais profundo? De qualquer forma, a presença ousada do olho desafia nossas percepções e nos leva a pensar sobre as consequências de nossas vidas interconectadas. O que você vê quando olha para este olho gigante? Difícil de acreditar, mas há informações ainda mais surpreendentes pela frente. Este vídeo capta a atenção dos espectadores, sugerindo que cada fato apresentado é apenas a ponta do iceberg. Ele incentiva a audiência a continuar assistindo, prometendo descobertas ainda mais incríveis no próximo episódio. Imagine começar com um fato impressionante sobre o nosso universo e depois o próximo vídeo se aprofunda em descobertas ainda mais inacreditáveis. Essa tática é fundamental para manter o interesse dos espectadores. Ao criar um senso de curiosidade, faz com que eles anseiem pela próxima informação. Seja ciência revolucionária, fenômenos naturais impressionantes ou tecnologias incríveis, a promessa de novos fatos fascinantes alimenta a sede de conhecimento. Então, qual revelação surpreendente o próximo vídeo trará? Fique conosco e mantenha essa curiosidade. Acredite ou não, Vênus gira de maneira diferente. Este planeta incrível completa uma rotação em torno de seu eixo em cerca de 243 dias terrestres. Isso é mais longo do que seu ano, que dura cerca de 225 dias terrestres. Devido a essa rotação lenta, se você estivesse em sua superfície, o Sol nasceria e se poria de forma incrivelmente lenta e hipnotizante.
Imagine que você está caminhando e o sol não corre pelo céu, mas fica parado por horas, permitindo que você aproveite sua luz infinitamente. Essa situação única acontece porque Vênus gira na direção oposta à maioria dos planetas do nosso sistema solar, resultando em movimentos solares incomuns. A densa atmosfera de Vênus também cria um céu laranja fascinante, tornando este lugar verdadeiramente surreal. Não é incrível pensar em como poderia ser a vida em um mundo tão brilhante e de rotação lenta? Você já ouviu falar do campeão de respiração? Recentemente, cientistas descobriram que a forma incomum de respirar do caracol marinho, conhecido como Elysia chlorotica, é bem diferente do que normalmente esperamos. Esse ser, chamado de Elysia esmeralda, pode respirar pela pele, em vez de usar brânquias ou pulmões como estamos acostumados. Como ele consegue isso? Tudo se deve às incríveis adaptações que surgem na natureza. O caracol aprendeu a integrar cloroplastos das algas que come em suas células. Isso não só permite que o caracol use a fotossíntese para obter energia, mas também o capacita a absorver oxigênio diretamente pela pele. Não é incrível? Essas adaptações destacam a incrível diversidade da vida em nosso planeta e as soluções criativas que os organismos encontram para sobreviver em seus ambientes. As incríveis asas das libélulas combatem bactérias. Recentemente, cientistas descobriram que as asas das libélulas possuem espinhos microscópicos únicos que destroem bactérias de forma eficaz. Esse design incomum não é apenas interessante, mas também desempenha uma função importante na natureza. As estruturas nanométricas reduzem a quantidade de micróbios nocivos que se acumulam em suas asas, ajudando os insetos a manterem-se saudáveis enquanto voam de um lugar para outro. Inspirados por esse mecanismo surpreendente, os pesquisadores estão trabalhando na criação de superfícies que imitam essas asas. Imagine como isso poderia mudar a situação em hospitais, onde é crucial manter a limpeza contra bactérias. Ao aplicar superfícies inspiradas nas libélulas em sistemas de ventilação de hospitais e outros locais, poderíamos reduzir significativamente a propagação de infecções e aumentar a segurança dos pacientes. Isso pode ser uma verdadeira revolução na saúde, combinando soluções naturais com tecnologias modernas para salvar vidas. Quais outros segredos nosso mundo natural esconde? Você não vai acreditar de onde realmente veio a Torre Eiffel. Inicialmente, essa magnífica construção era destinada a Barcelona, na Espanha. Projetada pelo engenheiro Gustave Eiffel, a torre apresentou uma arquitetura de ferro revolucionária, que impressionou até os críticos mais exigentes. No entanto, a cidade de Barcelona rejeitou a ideia, achando que ela não combinava com sua bela paisagem. Mas eles não sabiam que Paris estava de olho. Quando a capital francesa soube desse projeto ambicioso, rapidamente aceitou a ideia, levando à criação do icônico monumento que conhecemos hoje. Concluída em 1889 para a Exposição Mundial, a Torre Eiffel, com 330 metros de altura, se tornou uma das construções mais altas do mundo. Desde então, ela se tornou um símbolo de amor e cultura para milhões de visitantes. Imagine se Barcelona a tivesse aceitado. Ela teria se tornado um emblema de Paris? Você sabia que Brad Pitt fez sabão para Clube da Luta? Neste filme icônico, Brad Pitt e Edward Norton não apenas atuaram, mas também aprenderam a arte de fazer sabão. Esse desejo de realismo trouxe profundidade a uma das cenas mais memoráveis. O sabão tem um papel central na trama, simbolizando renascimento e consumismo, e era importante para os atores entenderem o processo de sua produção. Eles participaram de oficinas, onde aprenderam sobre a ciência da saponificação, o processo que transforma gordura em sabão. Imagine a surpresa deles ao descobrir como ingredientes simples podem criar algo tão essencial. Essa experiência prática os ajudou a oferecer uma atuação mais autêntica, demonstrando sua dedicação aos papéis de Tyler Durden e do narrador sem nome. Esse nível de preparação destaca como cineastas e atores apaixonados podem enriquecer a narrativa de maneiras inesquecíveis. Que incrível que eles se dedicaram tanto para criar algo como sabão. Imagine paisagens deslumbrantes onde rios encontram o mar. Os rios da Escócia formam lindas baías chamadas firths, onde as águas doces se misturam com o oceano. Esses incríveis firths, como o famoso Firth of Forth e o Firth of Clyde, trazem um charme especial às paisagens escocesas. Ao viajar pelo país, você verá como cada rio corre para a baía,
cercada por colinas e majestosos castelos. É um espetáculo para os olhos. Essas características geográficas também abrigam uma rica flora e fauna. A combinação de rios, mar e as mágicas paisagens escocesas cria uma experiência única. Imagine-se em cima das muralhas de um castelo, ouvindo o som das ondas lá embaixo e vendo um rio serpenteando pela vegetação. A beleza da Escócia realmente encanta todos que a visitam, tornando-a um destino popular para amantes da natureza e da história. Então, seja você caminhando pelas Highlands ou desfrutando de um passeio tranquilo ao longo da costa, os Firths nos lembram como a natureza e a história se conectam de maneira mágica. Você sabia que o horário de início das aulas pode ser chocante? Nos ICEUA, muitas escolas começam as aulas às 7 da manhã, o que significa que os alunos frequentemente precisam acordar às 5. Esse despertar cedo pode ser difícil para os adolescentes, cujos corpos naturalmente preferem dormir mais tarde e por mais tempo. Na verdade, pesquisas mostram que a falta de sono pode causar dificuldades de concentração, mudanças de humor e até problemas de aprendizado. A Academia Americana de Pediatria recomenda que as aulas do ensino médio comecem não antes das 8h30 da manhã, para ajudar os alunos a terem o descanso necessário. Mudar o horário de início das aulas pode melhorar não apenas o sono, mas também o desempenho acadêmico e a saúde geral. Algumas escolas já fizeram essa mudança, resultando em alunos mais felizes e alertas. Então, por que tantas escolas ainda mantêm esses horários tão cedo, apesar dos riscos? Você sabia que a Índia é a capital das especiarias do mundo? Cerca de 70% das especiarias que apreciamos ao redor do planeta vêm deste país vibrante. Desde o aromático cominho até a pimenta picante, o clima diversificado e o solo fértil da Índia criam condições ideais para o cultivo de muitas especiarias. Cada região tem suas particularidades. No sul da Índia, o destaque é a pimenta do reino, enquanto Kerala é famosa pelo cardamomo. A história do país no comércio de especiarias remonta a milhares de anos, influenciando não apenas a culinária local, mas também os sabores e hábitos alimentares globais. As especiarias desempenham um papel importante, não só em tornar nossos pratos saborosos, mas também na medicina tradicional e em rituais culturais. Então, da próxima vez que você polvilhar curry ou saborear um prato picante, lembre-se de que uma parte significativa dessa jornada de sabores começa na Índia. Não é incrível como um único país pode ter um impacto tão grande no mundo da culinária? O que realmente acontece quando uma nação é atingida pela peste? A peste de Justiniano, uma epidemia catastrófica do século VI, não poupou nem mesmo o poderoso imperador Justiniano, que lutava desesperadamente pela sobrevivência. Essa doença devastadora levou quase metade da população da Europa, deixando as cidades em caos. Quando as pessoas adoeciam, o medo se espalhava como fogo. Em tempos desesperadores, medidas desesperadas eram necessárias. Com tantas mortes, as autoridades tinham dificuldades para lidar com os corpos. Alguns recorriam à queima de corpos em edifícios, enquanto outros optavam pelo mar, na esperança de evitar a propagação da doença. Comunidades inteiras foram dizimadas, e a paisagem da Europa mudou drasticamente. A sociedade ficou em desordem, afetando tudo, do comércio à administração. À medida que as cidades se tornavam cidades fantasmas, as consequências dessa peste se refletiram na história, lembrando-nos da fragilidade da vida e da resiliência necessária para superar tais desafios. Que lições podemos aprender com este capítulo sombrio? Reis podem realmente estar sem bigode? O rei de copas em um baralho é uma exceção interessante entre as figuras reais. Ao contrário dos outros reis, o rei de copas se destaca por não ter bigode. Essa característica incomum chamou a atenção tanto de jogadores de cartas quanto de historiadores. Cada rei em um baralho padrão geralmente tem barba, criando uma imagem majestosa que simboliza poder e autoridade. No entanto, o rei de copas, muitas vezes visto como um símbolo de amor e compaixão, quebra esse estereótipo, gerando debate sobre sua representação única. Alguns sugerem que essa escolha de design pode destacar sua conexão com as emoções, em vez de com o poder. Curiosamente, o design das cartas evoluiu ao longo dos séculos, e muitos acreditam que a aparência do rei de copas reflete influências medievais na Europa. Portanto, da próxima vez que você embaralhar um baralho, lembre-se de que você não está apenas jogando cartas, você também está segurando um pedaço da história. Quais outros fatos interessantes sobre cartas estão esperando para serem descobertos? A surpreendente verdade sobre os hábitos modernos de namoro.
Mais da metade dos solteiros americanos não saiu para um encontro nos últimos 2 anos, o que mostra o quão difícil pode ser o mundo dos relacionamentos hoje em dia. Devido à vida corrida, distrações digitais e normas sociais em mudança, muitas pessoas se sentem perdidas. O surgimento de aplicativos de namoro prometeu facilitar o processo, mas muitas vezes resulta em excesso de opções e conexões superficiais. Além disso, a influência contínua da pandemia complicou ainda mais as interações sociais, tornando mais difícil para os solteiros conhecerem novas pessoas. Muitos sentem a pressão de corresponder a padrões idealizados de namoro, o que os faz hesitar e não tomar a iniciativa. O que isso significa para o futuro dos relacionamentos? Os solteiros encontrarão novas maneiras de se conectar ou continuarão enfrentando dificuldades nessa nova realidade. Este é um tema que merece ser discutido enquanto exploramos as dinâmicas em mudança do amor e dos relacionamentos em nosso mundo moderno. O que é surpreendente sobre as novas cédulas? Pesquisas mostram que, quando as pessoas recebem cédulas novas e limpas, muitas vezes sentem um desejo subconsciente de mantê-las em perfeito estado. Esse desejo pode fazer com que elas gastem menos dinheiro no geral. Psicólogos acreditam que isso acontece porque as pessoas veem as cédulas novas como valiosas e querem preservar esse valor. Assim, em vez de gastar o dinheiro livremente, elas podem segurá-lo por mais tempo, tratando-o como um item de coleção e não apenas como dinheiro. É incrível como algo tão simples como a aparência das cédulas pode influenciar nosso comportamento e nossa atitude em relação aos gastos. Na próxima vez que você receber uma cédula nova, pode sentir uma hesitação antes de gastá-la. A nova cédula já fez você repensar seus hábitos de consumo? Prepare-se para se surpreender com as capacidades médicas do avião do presidente. Este avião icônico não é apenas um símbolo do poder presidencial, mas também um consultório médico totalmente funcional nas alturas. Equipado com tecnologia médica moderna, o avião do presidente possui uma área que pode ser transformada em sala de cirurgia. Isso significa que, em caso de emergência médica, o presidente pode receber atendimento imediato de um médico que está sempre a bordo. Com equipamentos médicos prontos para uso e a presença de pessoal treinado, este avião se torna uma combinação única de uma Casa Branca voadora e uma unidade de emergência médica. A preparação cuidadosa destaca a importância de proteger a saúde do líder da nação, onde quer que ele esteja no mundo. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o avião do presidente, lembre-se de que não se trata apenas de viagens, é sobre garantir a saúde e a segurança do presidente em qualquer situação. Prepare-se para se surpreender com a escolha de calçados da Idade Média. Na Idade Média, os calçados eram não apenas estilosos, mas muitas vezes desconfortáveis. Muitas pessoas comuns andavam descalças ou enrolavam os pés com um pouco de tecido, o que facilitava a movimentação. Por outro lado, os ricos se gabavam de sapatos longos e pontudos, conhecidos como pulens. Esses sapatos estranhos podiam se estender por vários centímetros e eram um símbolo de status. No entanto, esse design extravagante tinha suas desvantagens. O formato alongado dificultava a caminhada rápida ou a corrida, o que poderia ser um grande problema em situações perigosas. Imagine como seria difícil fugir de um perseguidor com sapatos tão desconfortáveis. O contraste entre os calçados simples dos pobres e os estilos elaborados dos ricos reflete a desigualdade social da época. Então, da próxima vez que você colocar seus tênis confortáveis, pense nas dificuldades que as pessoas da Idade Média enfrentavam por causa de seus calçados. E se eu disser que o café pode ser um tesouro? O café mais caro do mundo, o Kopi Luwak, oferece uma experiência única e fascinante, do grão até a xícara. Essa bebida luxuosa é feita a partir de grãos de café, que são consumidos por civetas e depois excretados. O processo digestivo da civeta aprimora o sabor, conferindo uma riqueza única que os amantes de café apreciam. Mas com preços que chegam a $600 por libra, fica claro que não se trata de um café comum. Curiosamente, o café também é a segunda mercadoria mais negociada do mundo, perdendo apenas para o petróleo, o que mostra que pessoas ao redor do mundo são apaixonadas por essa bebida. Há mais de 150 anos, o Brasil é o maior produtor de café, respondendo por impressionantes 40% das exportações globais. Com uma história tão rica e métodos de produção complexos, não é de se admirar que o café atraia tantas pessoas. Você já experimentou o Kopi Luwak?
Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona a busca por mundos extraterrestres? Em 2019, astrônomos fizeram uma descoberta revolucionária usando dados do telescópio espacial Kepler e da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia. Eles descobriram que cerca de 1 em cada 6 estrelas na nossa galáxia pode ter um planeta do tamanho da Terra na zona habitável. Essa zona especial é o lugar ideal ao redor de uma estrela, onde a temperatura é adequada para a existência de água líquida, o que precisamos para a vida como a conhecemos. Essa descoberta incrível significa que pode haver dezenas de bilhões de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea. A cada nova descoberta, nossas esperanças de encontrar vida extraterrestre se tornam mais fortes. Imagine como é emocionante perceber que entre as estrelas podem existir mundos onde a vida pode prosperar, assim como na Terra. Não é empolgante pensar sobre o que nos espera além do nosso planeta?